Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, como é bom estar aqui com vocês. Louvado seja Deus. Quero dizer para meus irmãos que a pastora Branca não está em condições de estar aqui. Desde que ela tomou a primeira parte da químio, ela tem sofrido bastante. Algumas irmãs têm ido ali com ela. Mas nós estamos aqui no nome do Senhor, não é? Amados irmãos, nós vamos dar continuidade ao trabalho, essas 7 mensagens que foi separada para nós, né, sobre o Sermão da Montanha. E eu quero trazer alguns versículos da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, começa no versículo 17, vai até o versículo 30, né? Mas eu quero ler apenas 6 versículos. Eu quero ler o 17 e o 18, e esses 2 versículos vai servir para o meu primeiro ponto. O 21 e o 22 vai servir para o segundo ponto, e o 27 e o 28, que será para nós falarmos no terceiro ponto. São 3 pontos essa mensagem, né? Glória a Deus. O reino e a lei. Versículos 17 e o 18, nos fala a palavra do Senhor: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Versículo 21. Glória a Deus. Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós iremos falar nesta oportunidade sobre 3 temas que o Sermão do Monte nos ensina. São 3 temas, né? Primeiro, nós iremos falar sobre a lei. Segundo, nós iremos falar sobre homicídio ou assassinato. E terceiro, nós iremos falar sobre adultério. E eu quero dizer para meus irmãos que tudo começou quando Jesus viu uma multidão que queria ouvi-lo. O povo foi até onde Jesus se encontrava para ouvir o Senhor Jesus. Então, ele subiu a um monte, e ali Jesus se sentou, né? Ele assentou-se ali e ensinou a palavra de Deus. Tudo começou ali, este assunto que é tão importante e que nós estaremos falando em 7 mensagens, né? Primeiro, o Senhor falou das bem-aventuranças. Segundo, Jesus falou que os discípulos eram o sal da terra. E terceiro, Jesus falou que os discípulos eram a luz do mundo. Esses 3 pontos que nós já estudamos no domingo passado, o pastor Jadaías falou aqui no domingo, né? Hoje, meus irmãos, nós iremos dar continuidade ao sermão, falando sobre os 3 pontos seguintes. O primeiro ponto: o reino e a lei. O reino e a lei. Meus amados irmãos, nesse ponto nós iremos falar sobre a lei.
falar um pouquinho sobre a lei. E eu estava observando, meus irmãos, que esses pontos que nós iremos falar, nós vamos estar falando nesses domingos, eles são pouco falados na igreja, sabe? A gente lê na Bíblia, né? Mateus capítulo 5 e outras referências, mas ninguém fala. São assuntos que poucos pregadores falam. E quando falamos sobre a lei, nós vemos nesta mensagem este versículo 17, que é o primeiro versículo que foi colocado aqui para que nós falássemos. Versículo 17 de Mateus capítulo 5 diz: não cuideis, Jesus falando, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Em alguma referência diz: não vim abrograr, mas cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Não cuideis, Jesus falando, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim parar este assunto, né? Mas Jesus disse: eu vim cumprir. Meus irmãos, com esta palavra, o Senhor Jesus, Ele deixa muito claro para nós, deixou claro naqueles dias para os judeus, os fariseus, os escribas, o povo que Ele ouvia, deixa claro para todos que Ele, Senhor Jesus, não era contra a lei. Ele não era contra a lei. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 31, nós vemos o apóstolo São Paulo dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? Era uma pergunta do apóstolo Paulo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ele responde. Ele pergunta e ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei, meus irmãos, ela não mudou. A lei deve ser cumprida, observada. Sabemos, meus irmãos, que a lei, ela foi dada por Moisés, não é? Deus entregou a Moisés e ele falou ao povo. Porém, os homens não conseguiram cumprir a lei ou viver segundo a lei. Desde a época de Moisés, os homens tentaram, os homens observaram, os homens leram, os homens estudaram, mas não conseguiram cumprir a lei. Ficou difícil para os homens cumprirem a lei. Eu quero dizer para meus irmãos que os judeus, na época de Jesus, eles diziam que cumpriam a lei. Eles amavam falar isso. Eles amavam dizer que cumpriam a lei, né? A lei de Moisés. Porém, ninguém conseguiu cumpri-la integralmente. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Muitos dos que ouviam Jesus pensavam que ele, Jesus, era contrário à lei, aos mandamentos e aos profetas. E Jesus, como já falei, deixou bem claro que ele não era contra a lei, nem contra os profetas. A lei, meus irmãos, dizia que os homens deviam guardar o sábado. É um dos pontos, né? A lei dizia que os homens deviam guardar o sábado. Naquela época, os judeus olhavam para Jesus e viam Jesus diferente. Por quê? Porque ele não falava este assunto. Ele não cumpria este mandamento literalmente. E Jesus curou um homem que estava no templo, na sinagoga, e tinha uma das mãos mirradas. Fala lá no livro de Mateus capítulo 12. E aquele dia era um sábado. Os judeus ficaram furiosos, porque viram que Jesus havia curado aquele homem, e apontavam, e acusavam. Aí nós vemos também lá em Marcos capítulo 2,
que após os discípulos eles estavam caminhando, e naquela caminhada eles pegavam espigas, com certeza espiga de milho, né? E os fariseus começaram a acusar aqueles discípulos. Ele dizia que eles não estavam guardando o sábado, simplesmente porque eles estavam colhendo as espigas. Está falando lá em Mateus, em Marcos capítulo 2. Jesus, ele falou claramente para aqueles que estavam ali e acusavam que ele ou seus discípulos não guardavam o sábado. Jesus disse então: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí ele continuou dizendo: assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus. Quer dizer, Jesus era maior do que o sábado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que lição para aquele povo, né? Jesus dizendo desta maneira, né? Jesus curando no sábado, Jesus servindo no sábado, e tantos outros assuntos foi falado ali. Mas lá no versículo 18 de Mateus capítulo 5, é o versículo 2 deste assunto da lei, nós vemos lá o Senhor Jesus falando, ele dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido. Jesus falando. Quer dizer, ele dizia que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio seria tirado, omitido da lei, mas sim seria cumprido. Amados, os judeus sabiam que ali no meio deles haviam muitos escribas, e eles sabiam que esses escribas, eles se submetiam à lei. Eles sabiam que aqueles escribas eram os mestres da lei, eram os mestres da lei. Só que esses escribas não tinham autoridade. Eles eram mestres da lei, mas não tinham autoridades. Mas Jesus, quando ele falava às multidões, ele dizia: eu porém vos digo. Nunca nenhum escriba falou daquela maneira, nunca homem algum falou como Jesus. Eu porém vos digo. Em outras partes ele dizia: e em verdade eu vos digo. Jesus falava com autoridade, porque ele, o Senhor, tinha toda a autoridade, e ele falava no seu próprio nome, porque ele era e é Deus. Amém, meus irmãos? Ele é a lei, ele é os profetas, né? Por isso ele falava com toda a autoridade. A lei, meus irmãos, que Jesus quebrou, segundo o judeu daquela época, ao curar no sábado, não é? Aquela lei que Jesus quebrou não era a lei de Deus, não era a lei de Deus, mas era a tradição dos homens que distorciam a lei de Deus. Quer dizer, era tradição. Ora, se por acaso alguém visse seu animal, ou alguém da sua família se afogando, por exemplo, será que eles não iriam ali tirá-lo? É claro que sim. Então a lei dizia que não era para fazer, né? Mas, entre aspas, quem estava ali assinando aquela lei eram os homens. Então, meus irmãos, Jesus não removeu a lei. Ele não removeu a lei e nem os mandamentos, não, mas Jesus os reforçou. E nós vamos ver aqui na mensagem isso, viu? Jesus os reforçou, deu mais autoridade,
tá certo? Para que os homens pudessem cumprir. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós vemos que os homens se guiavam pela lei. Sim. No Novo Testamento, nós sabemos que os homens vivem pela graça. Amém? Há uma diferença muito grande. Viver segundo a lei para viver segundo a graça. Nós vamos falar nisso também. Sabe? Viver segundo a graça. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Mas a graça dizia e mandava o homem amar e perdoar a todos que lhe ofendiam. Amém? No momento que a lei dizia assim: olha, se alguém te arrancar um olho, arranca o dele também. Se alguém te der, um murro e tirar um dente teu, tira o dele também. Aí Jesus disse: não é bem assim. Você tem que amar o seu inimigo. Amém, meus irmãos? Não é fácil, mas é isso que Jesus ensinou. Você tem que, se você tem 2 túnicas, dê uma a ele, sabe? Se alguém chama para cá para andar 1 milha, anda com ele 2, e por aí vai. Jesus mandou que nós cumpríssemos isso, amar aos nossos inimigos. Não é fácil, mas é isso que o Senhor mandou. A graça manda amar e perdoar a todos que lhe ofendem. A lei, meus irmãos, ensina sobre os animais limpos e sobre os animais imundos. No livro de Levítico fala muito sobre esses assuntos, né? E essa lei condenava quem comesse esses animais imundos. Peixe tinha que ter escama, ninguém podia comer uma cavala. Quem gosta de cavalo aí? Alguém? Oh, Jesus, né? Na lei não se podia comer cavala. Eu sei que aqui alguém não sabe o que é não, mas ninguém podia comer um mussu, porque era liso. Ninguém podia comer uma carninha de porco, e por aí vai, porque isso era a lei que dizia, Aí na graça, meus irmãos, como é bom viver na graça, viu? Na graça, Paulo fala: comei de tudo quanto se vende no mercado. Oh, Jesus, então posso comer minha cavalinha sem problema. Eu posso comer minha carninha de porco sem problema. Eu posso tomar o meu cafezinho sem problema, Se alguém não quiser fazer isso, amém, meu irmão. Eu vi uma discussão bastante grande nas redes sociais, de alguém que diz assim: eu não como peixe liso, porque Deus disse que não comesse, porque aí foi. E eu disse assim: pois eu acho tão bom, Pois bem, comer de tudo quanto se vende no açougue ou no mercado, sem perguntar nada. 1 Coríntios 10, 25, Paulo está lá falando, Amados, eu quero dizer para meus irmãos, a lei em si é boa, pois a lei expressa a vontade de Deus. Todavia, por causa do pecado, todo homem se tornou transgressor dessa lei, porque pecou. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecaram segundo a lei, mas segundo a graça, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, Ele nos cura, Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos transforma e Ele nos leva para o céu. Quem quiser pode aplaudir o Senhor por isso, porque o Senhor fez isso por nós. Aleluia! Glória a Jesus. A lei cumpre a sua função. Qual é essa função? A função da lei é condenar o transgressor. Ela aponta, sabe? Condenar o transgressor. A lei, meus irmãos, foi dada para que o homem tivesse vida
e fosse santo diante de Deus. A lei funciona para que a desobediência não aumente. Ela causa temor. Quem observa a lei fica temeroso ao castigo divino, ao castigo eterno. Então, para de fazer algo errado. Eu posso dizer, meus irmãos, que a lei é como uma bússola que ensina qual é a vontade de Deus e também ensina o caminho certo para chegar no céu. Isso ali mostra, né? Mas eu quero dizer, meus irmãos, a lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. É o Senhor que salva. E Paulo, sabendo disso, ele se expressa lá em Efésios 2:8 e diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós somos salvos pela graça. O segundo assunto, o segundo ponto, o reino e o assassino. Aí vamos para o versículo 21, depois do 22. No versículo 21, Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Qualquer que matar será réu de juízo. Meus irmãos, o sexto mandamento da lei é: não matarás. O homicídio é um ato que Deus abomina. Eu quero dizer para meus amados que o primeiro assassino que a Bíblia mostra foi Caim. E a Bíblia diz que ele foi condenado por seu ato pecaminoso, pelo seu crime, pelo seu homicídio. Deus determinou que quem matasse Caim seria punido 7 vezes mais. Gênesis 4:15 fala lá sobre esse assunto, né? E o segundo homicida que a Bíblia informa foi Lameque. Lameque era filho de Metusael e ele era um descendente de Caim. Ele mesmo confessou que teria assassinado 2 homens. A Bíblia diz, meus irmãos, que Lameque teve 2 mulheres. Ele foi, portanto, o primeiro homem que matou, o segundo homem que matou e o primeiro homem que praticou a bigamia, casando-se com 2 mulheres. Mas Jesus continua falando no versículo 22, eu li o 21, ele diz, no 22, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Primeiro, a lei diz que não matarás, quem matar era réu de juízo. E Jesus já diz que aquele que se encolerizar contra seu irmão seria réu de juízo também. Mas alguém pergunta: pastor, o que é se encolerizar? Se encolerizar, meus irmãos, é se irritar, é se irar, é se enfurecer, é se embravecer, é se zangar, e por aí vai, né? O dicionário fala isso. Então, meus amados, precisamos ter cuidado. Nós, como crentes, vivendo na graça, nós temos que ter cuidado para não nos aborrecermos contra ninguém, principalmente contra o nosso irmão. Amém ainda? Amém. Temos que ter cuidado para não nos irritar, não irar, não nos enfurecer contra quem quer que seja. E se fizermos isso, nós devemos imediatamente procurar uma reconciliação. Não vamos chamar o nosso irmão de raca, de tolo, de louco, de doido, ou qualquer palavra semelhante, para não sermos réu do fogo do inferno. Amém ainda? Veja o que Jesus falou no versículo 25. Ele diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça
que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Foi o conselho que Jesus deu, não é? Ou seja, meus irmãos, vamos aprender a perdoar. Amém? Vamos aprender a perdoar. Eu agora há pouco, 9h, 9h15, eu estava falando em um grupo que eu participo. Quem sabe alguém do grupo não está até ouvindo. E eu falando para os irmãos e dizendo que todos os irmãos viessem para a igreja, porque existem muitos irmãos que não estão vindo para a igreja, estão em casa. Alguns por causa do medo da pandemia, ainda estão com medo da pandemia ainda, da gripe, por aí vai. Mas outros porque tiveram um problema, não gostaram mais do pastor, discutiram com o diácono, com o porteiro, com o irmão na igreja, aí eles ficaram em casa, não vão mais. E no grupo tem um irmão assim. E eu aconselhei muito aquele grupo e eu pedi para que os irmãos dissessem alguma coisa. E vários irmãos responderam e deram razão, né? E aquele irmão que não vai para a igreja há 8 anos, ele disse: irmão, realmente eu sou errado, mas não falou que ia para a igreja. Então, meus irmãos, eu sei o problema dele, que foi um problema que houve com a direção da igreja. Mas muitos fazem assim também. Por quê, pastor? Porque não sabe perdoar, o que eu estou falando aqui. Não sabe perdoar, outros não sabem pedir perdão, não é? E nós temos que fazer isso, nós temos que pedir perdão e temos que perdoar a todos que nos feriu. Amém ainda, irmãos? Aprendam, né? Lembre-se, para Jesus, tanto faz matar alguém, como se irá contra ele. É o que o versículo fala, né? Estamos falando sobre a condenação de quem peca. Quer dizer, quem peca, segundo a lei, vai ser condenado. É condenado, está condenado. Entretanto, diga glória a Deus. Todavia, diga glória a Deus. No entanto, diga glória a Deus. E por aí vai. No tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça, né, irmãos? No tempo da graça, fala que Jesus nos dá gratuitamente o perdão. Quando se alegra nisso, levante a mão e diga glória a Deus por isso. Eu peco, você peca, tem um problema, tem alguma coisa, o que é que faz? Procura Jesus, fala com Jesus e Ele te perdoa imediatamente. Jesus é maravilhoso, diga glória a Deus. Diga assim: como é bom viver na graça. Aleluia. E o terceiro, o reino e o adúltero ou o adultério. No versículo 27, o terceiro ponto, Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Todos nós, meus irmãos, temos ouvido falar muito sobre adultério, né? Muitos nós. Alguém diz assim: fulano adulterou. Outro diz: Beltrano ou Ciclano cometeu adultério. E essas pessoas começam a falar, começam a condenar, querem apedrejar logo, imediatamente, ao pecador ou a pecadora. As pessoas têm isso, querem apedrejar imediatamente. Na verdade, meus irmãos, o adultério é um pecado muito triste. E depois do ato que alguém peca, geralmente segue o arrependimento. Alguém diz: por que eu fui fazer isso? Né? Por que eu entrei nesse barco furado? Por que eu fui fazer isso? E fica aquela coisa, né? O pior, meus irmãos,
é que esse pecado atinge tanto os dois que pecaram, casal, como também a muitos que estão ao redor do pecador. O adultério, o pecado do adultério atinge a igreja. O pecado do adultério atinge a família. O pecado do adultério mancha as pessoas que fazem isso, infelizmente. O que dizer, meus irmãos, da vergonha que passa os pais, o pai e a mãe de um adúltero ou de uma adúltera? O que dizer, né? Alguém chega, geralmente tem aquelas pessoas que gostam de colocar o dedo na ferida alheia. Que coisa, né? Quer dizer, tá lá o cabo todo feridento e a pessoa vai lá cascaviar. Aí ele chega e diz: que foi que houve com teu filho? Que foi que houve com teu marido? Que foi que houve com tua mulher? E por aí vai, querendo saber. Ele já sabe toda a conversa, já teve vontade de dar uma apedrejada, mas ele quer ver o barco pegando fogo. Aí começa: que vergonha não é para os pais do adúltero ou da adúltera? O que dizer, meus irmãos, da frustração que passa o marido traído ou a esposa traída? Estava conversando ontem ali com um rapaz ali, meu amigo há quase 50 anos. Nós fomos jovens juntos na igreja. E ele me viu ali, eu estava conversando com o Benias. Benias? Está aqui não ele? Sim. Eu estava conversando ali fora, aí ele passou, aí veio lá onde eu estava. Fazia muito tempo que eu não conversava com ele. E ele me falou do irmão seu e foi me dizer. Eu perguntei para ele, ele disse: rapaz, o meu irmão está assim, 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 assim. E foi dizer a situação que estava aquele cidadão, porque houve um caso de adultério com a esposa dele. E mesmo assim, tendo sido ela o expulsou de casa. E ele sobrevivia, dormia entre o muro e a casa. Forrava lá e sentava, deitava lá e dormia. E ele me contou aquela coisa, e eu digo: meu Deus, como é difícil, né? O que dizer da frustração de um marido ou de uma esposa? Nesse pensamento, meus irmãos, eu posso afirmar que o adultério deixa um rastro de desgosto em muitas pessoas. Diga-se misericórdia. Misericórdia, né? Um rastro de desgosto. Eu tenho que falar sobre isso, né, irmãos? Eu sei que muita gente não gosta desse assunto, mas o adultério de Davi com Batseba foi o maior escândalo da época. Foi um grande escândalo aquele ato. Deus mandou o profeta Natã, né, para que Natã fosse até o rei e lhe contasse a história de um homem que havia pecado. Os irmãos sabem a história. Davi, depois que ouviu o relato de Natã, ele se irritou com o tal homem e disse: Davi, ele disse: este homem é digno de morte. Davi falando: este homem é digno de morte. E Natã, eu acredito que ele não apontou, mas ele disse a Davi: Davi, tu és este homem. Tu és este homem, Davi. Que situação difícil, né, irmão? Para um rei, um homem honrado, um homem que guerreava, um homem que Deus usava para livrar Israel, um homem que era poderoso, um homem que era cheio de galardão, mas agora diante do profeta de Deus,
Ele mesmo dizia: esse homem deve morrer. E o profeta dizia: tu és esse homem. Quer dizer, se tem algum homem que é digno de morte, é tu. É tu, Davi. Que situação, né? Davi, meus irmãos, e Batseba, os dois, segundo a lei, deviam morrer. É o que a lei manda. Ele devia morrer porque tinha adulterado. Todavia, meus irmãos, imediatamente Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. A diferença entre o pecado e a condenação é o arrependimento. Amém? Vou dizer de novo: a diferença entre o pecado e a condenação é o arrependimento. Através do arrependimento vem o perdão. Davi se arrependeu, e por ele ter se arrependido, ele foi poupado. Diga glória a Jesus. Eu não sei quantos irmãos já fizeram coisa errada aqui, eu também não quero saber. Eu não sou juiz, nem Deus. Mas se você, meu irmão, pecou, mas você se arrependeu, Deus te perdoou. Diga assim: eu sou perdoado, porque o meu Deus me perdoou. Pode alguém acusar, porque acusa mesmo. Ah, mas você já fez isso assim, assim. Ah, você já pisou na bola. Ah, você isso. Ah, você aquele outro. Porque o diabo faz isso. O diabo usa alguém. Está tudo muito bom. Alguém levou uma topada, caiu a unha. Aí está sarando, aí chega o inimigo usando alguém. Aí, pisa em cima. Não é verdade? Foi dito aqui há poucos dias que quando nós estávamos com alguma coisa, ferimento numa unha, só batia tudo em cima. E eu fiquei assim, digo: é não, bate nos outros dedos também. Só que os outros dedos estão sarados. E ninguém sente, porque eles estão sarados. Mas quando bate em cima, aí sim, nós sentimos, né? Pois bem, então, meus irmãos, Davi foi poupado porque se arrependeu. Diga glória a Jesus mais uma vez. Aleluia. Davi, meus irmãos, pagou o preço do seu pecado. Porém, ele não perdeu a vida, nem perdeu o reino, como aconteceu com Saul. Por que Saul não foi perdoado e outros? Porque não se arrependeu. Tá certo? Então temos que aprender a nos arrepender. Se pecamos, vamos nos arrepender. Se alguém fez alguma coisa contra nós, vamos perdoar. Por que, pastor? Eu não posso perdoar. O que ela fez foi demais, o que ele fez foi demais. Eu não vou perdoar nunca. Tá bom, você que escolhe. Você não perdoa, também não vai para o céu. É a opção de cada pessoa. Aquele que fez alguma coisa, que aprontou, ele pode até chegar no céu, porque ele já foi lá, já pediu perdão, já se livrou do problema dele. Mas aquele que não perdoou, ficou com um problema para si. É forte, né, irmãos? É forte, mas é a realidade, não é? Davi pagou o preço, né? E eu quero dizer para meus irmãos que cada um de nós que fazemos qualquer coisa errada, nós pagamos um preço. Se você quiser pagar um preço, fique à vontade, irmão. Pode fazer o que você quiser. Agora você vai pagar o preço. Mesmo que o pastor não diga nada, mesmo que o ciclo de oração não diga nada, mesmo que ninguém na igreja fale nada, mas Deus está vendo. E você vai pagar o preço. Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Na época de Jesus, vou já terminar, daqui a meia hora. Na época de Jesus, aconteceu o caso da mulher pecadora, né? Que os
judeus levaram aquela mulher à presença do Senhor. Todos nós conhecemos esse ato, né? Este assunto. Mas é muito forte isso aí. Os acusadores chegaram na presença do mestre amado, Senhor Jesus, e disseram assim: mestre, parece que eu estou vendo Jesus lá na sinagoga, e aquele povo entrando, aquela algazarra, aquele empurra, não é? E alguém falando alto, aquele negócio todo. Todos já tinham passado lá nas pedras, e tinha cada um pego um cesto de pedra grande, e entraram na sinagoga. E falaram para Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, né? No próprio ato adulterando. E eles continuaram na acusação. Eles queriam ver o que Jesus faria e diria. Eles disseram: e na lei, olha aí, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Aí eles perguntaram, né? Aí, como diria alguns humoristas aí, que alguém já viu, aí ele diz assim: aí vem o golpe, né? Não tem? Aí vem o golpe. Eles disseram: tu pois que dizes? Jesus, tu pois que dizes? E o Senhor Jesus respondeu: parece que eu estou vendo a voz serena do Senhor. Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Amém? Quer dizer, se aquele que está te acusando não tem pecado, aproveite, abarque, arroche, mande pedra, né? E entenderam, aqueles homens, cada um com a sua pedra. Quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que atira pedra. Aí um olhou para a pedra e olhou para si e disse: mas eu tenho um pecado, mas eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E cada um que sabia que tinha pecado, soltava a pedra no chão. Eu imagino assim. Eu não sei se ali onde eles estavam tinha alguma, era assim uma cerâmicazinha como essa, claro que não, né? Mas parece que eu estou vendo a batida da pedra no chão. Toco, toco, toco. As pedras foram caindo e o cidadão que estava com a pedra foi saindo fora, né? Foi caindo fora. Não, eu também tenho pecado. Não, eu tenho pecado, não vou ser o primeiro, não. Né? E foram saindo, foram saindo, foram saindo. Todos entenderam que tinham pecado e se retiraram, deixando só a mulher e Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E o mestre pergunta àquela mulher. Ele diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Era uma plateia de pecadores. Todos tinham pecado, todos tinham problemas. Ninguém podia tirar a primeira pedra. E Jesus disse a ela: nem eu também te condeno. Vai-te em paz, vai-te, não peques mais. Amém, meus irmãos? Jesus está dizendo para cada um de nós: meu filho, eu sei que tu fez isso ou aquilo, mas eu não te condeno. Amém? Diga assim: eu recebo. Eu também não te condeno. Os acusadores já foram. Os acusadores já saíram da tua vida. Os acusadores de plantão já caíram fora. Agora só eu e você, meu filho. No momento que você está no teu quarto orando, pedindo, jejuando, se consagrando, pedindo misericórdia, pedindo perdão, nesse momento funciona
a bondade e a misericórdia de Deus. E eu digo, meus irmãos, ai de nós, ai de mim, ai de você, se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor na nossa vida. E Ele diz para nós: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Olha aí, não peques mais. E alguns Ele diz assim: para que não te suceda coisa pior, né? Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, meus irmãos, o pecado do adultério se banalizou. Que é isso, pastor? O pecado do adultério se banalizou, meus irmãos. É comum vermos lares desfeitos, pais e até mães abandonando seus filhos para viverem aventuras amorosas. Se tem algum caso desse aqui, ou se alguém está me ouvindo através das redes sociais que tenham alguma coisa nesse sentido, peça perdão a Deus, peça misericórdia a Deus, né? Se humilhe, porque o Senhor vai lhe perdoar, né? Mas é isso que nós vemos, muitos lares desfeitos. Eu, porém, meus irmãos, tenho que alertar os irmãos. Amém? Parece que esse assunto veio no tempo certo, hein, pastor Daís? Nós pastores, temos que alertar a igreja. E eu quero dizer para os meus irmãos: após o homem pecar, pode até ser perdoado por Deus, mas o preço ele vai pagar. No versículo 28 desse assunto de Mateus capítulo 5, o mestre fala, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, e eu digo também, ou no homem também, não é só na mulher não, no homem também, sabe? Para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É o que diz a graça, viu, irmãos? É o que diz Jesus, sabe? Jesus falando, ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas o que é atentar ou cobiçar alguém? Deixa eu dizer para os meus irmãos: atentar ou cobiçar é perseguir, é desejar, é colocar aquela pessoa no pensamento, mesmo sabendo que a pessoa é comprometido ou comprometida. Isso aí é o desejar, é o atentar que está falando aqui. Portanto, meus irmãos, temos que vigiar. Amém? Todos nós temos que vigiar. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, temos que vigiar. Devemos lembrar, meus irmãos, que não podemos evitar, isso é falado sempre aqui, né? Que um pássaro nos suja ou nos atinja lá no seu voo, mas não podemos deixar que ele construa um ninho sobre a nossa cabeça. Amém? Então, quando chegarem os maus pensamentos, porque eles vêm, o inimigo, né? Acende uma luzinha lá, clame o sangue de Jesus. Se o mau pensamento vier para você, meu irmão, chegar na sua vida, clame o sangue de Jesus. E clame baixinho, viu? Que a vez que passa-se alguém lá muito bonito, um carro alegórico, aí o cara diz: sangue de Jesus tem poder. Não. Fale baixinho, Deus vai te ouvir. Devemos saber que o inimigo trabalha para nos enganar, mas devemos resistir firmes na fé. Diga glória a Jesus. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, o assunto é um pouco diferente do que nós costumamos falar, mas hoje eu falei sobre 3 assuntos importantes. Primeiro, o reino e a lei. Segundo, o reino e o assassino. Terceiro, o reino e o adultério. São 3 assuntos bem diferentes, porém foram ensinados por Jesus, para que não venhamos a perder a nossa salvação.
Deus abençoe a toda a igreja. Deus abençoe você, meu irmão, que está me ouvindo. Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. E que nós possamos sempre vigiar para podermos chegar no céu, né? Entrar nos céus pelas portas, como fala no